fazer o bem. Quanto tempo você tem? Um dos grandes desafios dos nossos dias é lidar melhor com o tempo. Quem nunca aí passou por esse desafio de conseguir organizar a rotina, de lutar para conseguir pôr em dia as tarefas diárias, e muitas vezes nós nos sentimos engolidos pela falta de tempo. Nós não conseguimos cumprir aquilo que foi planejado. Mas calma, a gente quer ajudar você. Na verdade, a gente quer descomplicar a vida e nós estamos com ela que vai nos ajudar. Queremos acolher com muita alegria aqui no nosso programa a Larissa Sassi, que é jornalista e consultora em organização, pessoal que vai ajudar todo mundo aqui do Fazendo Barulho Agora a se organizar melhor, a lidar melhor com o tempo. Seja bem-vinda, Larissa, diretamente de Recife. Obrigada, Delmi. Boa noite. Estou muito animada para falar desse tema. Esse tema, para mim, rende muito. Maravilha. A gente já não vai perder tempo. A gente já quer começar logo aqui conversando contigo. A questão da gente se sentir engolido pela falta de tempo. Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra logo da correria dos nossos dias, né? Porque é que a gente sempre sente que falta tempo para executar aquilo que a gente precisa. Então, essa questão da falta de tempo, ela vai sempre estar diante dos nossos olhos, né? Vamos sempre estar nos questionando se o tempo é suficiente ou não. O problema aqui acontece quando eu não consigo entender que a gestão do meu tempo é uma gestão das minhas tarefas. Então, se eu tô ali com a sensação sendo engolido, de não consigo fazer nada porque é muita coisa e tanta coisa que eu não consigo terminar nada, é porque na verdade eu estou preenchendo o meu tempo com muitas tarefas, muito além daquilo que eu sou capaz de cumprir, de realizar. Porque a nossa vida, Debbie, ela é feita de muito mais oportunidades do que de recursos disponíveis para realizá-las. A gente às vezes não para calcular que as oportunidades elas vão chegar inúmeras. Sempre vão aparecer mais oportunidades do que recursos. E os recursos que eu digo são condições físicas, condições materiais, tudo isso a gente precisa olhar. E quando a gente não olha, a gente vai viver na correria. Vai viver com essa sensação de que está sufocada, de que tem muita coisa, o papel não vai ser suficiente para anotar tudo que tem para fazer. Exatamente. Justamente porque eu não avaliei os recursos disponíveis antes de me comprometer, antes de abraçar e antes de começar muitas das tarefas. Larissa, será que uma das saídas é a gente conseguir organizar melhor as nossas prioridades durante o nosso dia? Já que você foi dizendo que às vezes a gente coloca muita coisa para fazer e a gente pode estar já fadado ao fracasso no cumprimento dessas tarefas. Como é que a gente pode elencar melhor as nossas prioridades? A questão das prioridades é um ponto assim muito legal, porque a gente não tem ideia de que cada prioridade passa pelos nossos valores pessoais. Eu só consigo definir uma prioridade, Delmi, quando eu entendo qual é o meu valor, aquilo que é importante para mim, meu objetivo de vida. Isso significa que eu não posso viver adoidado. Eu não posso viver adoidado cumprindo as coisas de maneira, tipo assim, elencar de qualquer forma. Existe uma hierarquia de valores que vai conduzir essa escolha do que eu vou fazer, né? Exatamente. Uma pessoa, por exemplo, que vai passando por desafios na saúde. Então, naquele momento na vida dela, um valor que ela precisa ter é o cuidado de si. Ela precisa olhar melhor para a sua saúde, ter isso assim, um plano primeiro. Então, a prioridade dela na gestão do tempo sempre vai ser as tarefas que favorecem a saúde. Então, eu sempre preciso olhar que é um valor para mim. Também tem a questão dos papéis, né? Que papéis desempenham, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, funcionária, eu sou estudante, eu sou filha. Dentro de cada papel existem também valores, existem coisas que você quer, assim, precisa também pela sua missão pessoal, né? Quantas vezes assim, eu recebo ligação da minha mãe e ela fica dizendo: minha filha, faz tanto tempo que você não vem aqui, né? Que eu moro ela mora no interior. E aí eu falo: opa, eu preciso rever isso aqui, né? A última vez que eu vi minha mãe foi no Natal. Aí eu disse: meu Deus do céu, faz muito tempo. Então, será que eu tô dando valor às questões da minha família, cultivar esses laços?
Porque quando esse valor ele não está muito claro, não está muito definido, eu não vou dar importância. Exatamente. Não vou dar prioridade. De fato, a gente dá mais tempo com aquilo que é mais importante para nós, né? Exatamente. Muitas vezes nós vamos nos enganando, né? Porque vamos dando prioridade para aquilo que grita mais alto, né? Aquelas coisas de fora que gritam mais alto. Aquele famoso apagar incêndio, né? Exatamente. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade, viu? Quando tudo é prioridade diante dos nossos olhos, é porque nada é prioridade. Eu preciso olhar com clareza, assim, onde é que eu quero chegar? Quais são os meus papéis? Quais são os meus valores? E a partir disso, construir um caminho de prioridades, construir também um caminho de decisão, onde dizer sim ou não. Porque para algumas questões da minha vida, eu me deparo com as prioridades, eu vou precisar dizer sim, vou precisar dizer não, vou precisar delegar, confiar na outra pessoa para me ajudar. E sobre a organização, assim, de maneira mais prática, tem pessoas que gostam de se organizar pegando visualizando o mês todo, quais compromissos que eu tenho no mês todo. Já tem gente que se organiza melhor vendo a semana. Como é que é melhor viver essa organização dos meus compromissos, das coisas que eu tenho que fazer? Depende de cada pessoa, de pessoa para pessoa, aquilo que eu me sinto mais à vontade. Eu tenho um método mais assertivo, digamos assim. É exatamente isso, personalidade. Precisamos entender quem nós somos. E aí nós entramos num caminho de autoconhecimento. Porque para alguns, as ferramentas digitais são mais práticas. Então, ali numa ferramenta digital eu consigo colocar tudo. Minha agenda, meus compromissos, minhas tarefas. Consigo colocar tudo ali no digital. Tem gente que se eu der um aplicativo, a pessoa vai dizer assim, meu Deus, como é que eu faço? Mais bagunçado do que já estava. Então, eu preciso identificar aquilo com o qual eu me sinto mais à vontade, mais tranquilo. E tem até uma curiosidade isso, Dan, porque muitas pessoas falam que não só agenda. Tem vários tipos de agenda. Tem aqueles planners mais encorpados, cheios de páginas diferentes para tal, página financeira, página de investimento, um exemplo aqui, como estão os investimentos, né? E aí a pessoa diz assim, eu não sei usar. Só que, na verdade, as características daquela agenda não são para o estilo de vida e para quem ela para o seu... Então, muitas vezes nós não conseguimos organizar porque não escolhemos ferramentas certas. Então, a primeira coisa é identificar se aquela ferramenta, ela comporta-se de vida, ela é funcional, tem um pouquinho de você. Porque se não tiver, eu preciso descobrir outras formas, até que eu me sinta confortável, né? A organização também tem questão, assim, eu preciso me sentir seguro de que esse material, de que esse aplicativo vai comportar toda a minha vida, todas as questões com as quais eu preciso lidar diariamente. Se isso não está naquele material, então, o problema não sou eu, às vezes é a ferramenta. Sim, sim. Inclusive, eu lembrei agora que no seu Instagram você dá várias dicas legais sobre isso. Lembra aí teu Instagram pra galera que tá em casa já entrar, já conhecer mais o seu trabalho, que de fato, gente, lança muitas luzes para que a gente consiga se organizar no nosso dia a dia. No Instagram, larissa.sassi, SH. Show! Larissa, você também é consagrada, né? Você vive sua vida de fé e isso demanda tempo. Querendo ou não, a gente precisa se dedicar a Deus. Infelizmente, em muitos momentos, na nossa rotina mesmo, falta encaixar esse tempo para Deus, esse momento de intimidade com Ele. Essa falta de tempo, como é que essa falta de tempo ela impacta nossa vida espiritual? Afinal de contas, nós somos um ser completo, né? Impressionante como uma simples falta de organização pode levar minha vida espiritual para um destroço. Como é que isso acontece? Fala pra gente. Acontece quando, em primeiro lugar, eu vivo reclamando do tempo. Então, vamos dizer assim, tempo não dá, 24 horas é pouco. Só que quando eu faço isso, eu estou questionando
a sabedoria de Deus. Deus nos deu 24 horas, é porque Ele entende que nós conseguimos lidar com as coisas que confia em 24 horas. Então, a primeira coisa é de reclamar, que o tempo não dá, porque o tempo dá. Deus é muito sábio, deu 24 horas, então Ele acertou em cheio. Então, o que está acontecendo aqui? Eu que estou errando aí no cálculo das Então vamos assumir, coisas. 24 horas é suficiente. Você aí que reclama dizendo que 24 horas por dia é muito pouco tempo, é suficiente, né, Larissa? Suficiente, e ainda sobra se a gente usar bem. E aí, quando eu entendo isso, que Deus me deu tempo como um dom, 24 horas, então eu sou capaz de usar bem essas 24 horas, então eu começo a olhar o tempo de uma nova maneira. Olhei para o tempo de uma nova maneira, eu preciso voltar para aquela dimensão dos valores e do propósito. Por exemplo, se o meu desejo lá no fundo do meu coração for a santidade, então todo o meu tempo eu vou olhar primeiro para ele pensando neste caminho de santidade. Então, aquela coisa de buscar primeiro o reino de Deus. Mas se eu desejo isso, se eu quero isso de todo o coração, se eu anseio pela santidade no meu dia a dia, então as minhas tarefas, elas começam ali. Eu lembro até da live da Amy sobre vida de oração, que ela fala um pouquinho até para as grávidas, né? Que a primeira coisa do dia, se pudesse, já orar. O sono, tudo. Inclusive, eu tô grávida e às vezes, assim, eu rezo e passo o dia dormindo. Passo o dia dormindo, assim, depois da oração. O cansaço realmente na gestação é muito diferente, bem atípico. Se eu não colocasse Deus em primeiro ali no meu dia, meu objetivo de vida é buscar a santidade, porque eu desejo do fundo do meu coração mais perto de Deus, porque isso é um valor para mim, as 24 horas iriam passar e eu não ia viver esse compromisso diário. Então, é muito importante, num mundo tão agitado em que nós estamos, olhar primeiro para aquilo que é importante para nós. A relação com Deus é importante, então isso precisa ver primeiro. E toda a minha vida precisa estar desse compromisso. Eu tenho uma coisa que eu faço muito. Eu estou planejando ali minha semana e eu preciso olhar a horário diária. E todas as outras dimensões ainda, eu só distribuo ainda ao redor desse horário, porque para mim é muito importante a Eucaristia diária, assim, é indiscutível. Legal. Então, é assim que a gente vai conduzindo, para não perder o olhar de Deus, assim, não deixar com que as coisas nos sufoquem, porque sempre teremos coisas para fazer. Não podemos cair no engano de achar que todo dia eu vou poder ficar ali sentada, quietinha, e descansar. Não, todos os dias nós teremos coisas para fazer. E até quando a gente resolve descansar, se a gente parar para pensar, sempre vai ter alguma coisa para adiantar. Sim. O que eu preciso fazer é uma troca consciente. Eu preciso dizer para mim mesma, assim, eu vou trocar isso por isso conscientemente. Então eu troco ficar até mais tarde na cama por acordar cedo e rezar. Eu troco, talvez aquela série na Netflix, né? Aquela maratona, a noite todinha na Netflix. Sim, sim. Por fazer uma vigília. E assim eu vou construindo, dando a Deus o lugar dele, nessas 24 horas, vendo os outros compromissos na medida que eles vão surgindo. Dentro disso que você falou, eu quero comentar uma coisa, mas fica para daqui a pouquinho, porque agora nós vamos ouvir falar sobre a relação entre tempo e ansiedade. Será que nós ficamos mais ansiosos com esse mundo hiperconectado, informações muito rápidas? A gente quer ter controle sobre as informações, quer as informações para agora. O que é que isso ocasiona na nossa vida? A gente vai entender melhor. Eu sou Georgia Moura, sou fundadora do Instituto Findway. Com o advento da internet, a gente tem uma marca mais forte e uma aceleração nesse processo. Por quê? Porque ficou acessível a todo mundo a informação. Então, o que acontecia hoje comigo